Será que a gente está aqui para falar de arbitragem de novo? Já respondo essa pergunta. Mas antes disso, fala torcedor e torcedora, bem-vindos ao meu canal. Eu sou Alex Soares. Aqui a gente fala de tudo que acontece no futebol brasileiro. Aqui é o seu portal de notícias. Aqui que você fica ligado em tudo que acontece. Antes de falar do assunto do vídeo de hoje, já chega aqui, se inscreve no canal. Muito importante você aqui, inscrito com o sininho ativado. Também não esquece de dar o like para esse vídeo ser entregue para mais pessoas. Não esquece de compartilhar com seu amigo torcedor. Eu sei que esse é um assunto polêmico e todo mundo quer discuti-lo agora. Então não esquece, compartilha com seu amigo torcedor e comenta no final do vídeo se você concorda com o que eu falei aqui, se você discorda. É muito importante o seu comentário aqui para a gente discutir de uma maneira sadia nos comentários, né, sobre esse assunto. Pessoal, eu trouxe ontem esse assunto, né? Teve vários erros de arbitragem na rodada de ontem. Na rodada passada, na rodada que estreia o Brasileirão, também tem erros de arbitragem. Isso tem sido recorrente tanto nos estaduais quanto na temporada passada. Quando o John Textor investigou, abriu aquela sindicância, CPI, sei lá o que, contra o título do Palmeiras na época, a gente tirou ele para doido. Não que isso, não que isso seja totalmente verdade, né? Que o John Textor expôs, mas tem uma coisa muito estranha no nosso futebol, né? Tem uma coisa muito obscura no nosso futebol, né? E a gente tem que falar sobre isso. Cara, assim, eu respondi os comentários, eu isentei muito da culpa dos clubes sobre a arbitragem, mas a gente tem que falar que também é culpa do meu time, Palmeiras, é culpa do seu time, Sport, é culpa do seu time, Fluminense, é culpa do seu time, Internacional, é culpa do seu time, São Paulo, que foi beneficiado contra esse mesmo esporte. Então a gente tem que falar que é culpa também dos nossos times. E a gente, como torcedor, a gente que acaba sofrendo com isso, porque os clubes se unem para votar em um presidente de forma unânime que continua fazendo o que está fazendo, continua superfaturando coisas e para esse mesmo preparo desses mesmos árbitros, desses caras que trabalham, não estou isentando árbitro nenhum aqui de culpa, longe de mim, mas os caras fazem curso online. Os caras se preparam online. Uma coisa que a gente sabe, os caras tiram do bolso para se preparar fisicamente. Então, cara, a gente fica sem ter o que dizer, sem ter para que apontar. Porque a gente vai apontar para os nossos clubes, a gente vai apontar para os árbitros. De tudo, isso não é culpa do torcedor. O torcedor é o menos culpado disso, né? Mas a gente tem que culpar uma pessoa. Então, se a gente tem que culpar uma pessoa, é o seu presidente da CBF, que continua deixando o nosso campeonato amador de arbitragem. Porque o nosso campeonato é amador de arbitragem. A gente tem a Premier League que os caras só. O trabalho deles é ser árbitro de futebol. O nosso é um bico. Ser árbitro de futebol no Brasil é um bico. Então, cara, como é que os caras vão tomar seriedade nisso? Tem uns que até se preparam, tem seriedade no trabalho, tanto é que vão para a Copa, fazem um bom trabalho lá, outros não, outros vão, fazem besteira, mas a maioria quer fazer um trabalho legal e tal. Não estou isentando árbitro nenhum de culpa aqui, longe de mim. Eu acho que eles têm culpa tanto quanto o presidente que os prepara mal. Porque se você não oferece condições de trabalho para o seu trabalhador, é claro que uma hora isso vai dar ruim, isso vai dar besteira, isso vai dar merda, né? Como eu evitei falar aqui, mas vai dar. Então, é um assunto muito sério, cara. É um assunto muito sério que a gente não vai parar de falar aqui. A gente não vai parar de falar nessa rodada, na próxima rodada, em momentos decisivos do campeonato, tanto para rebaixamento, quanto para título, quanto para vaga na Libertadores, quanto para vaga na Sul-Americana. Então, vai ser um assunto recorrente no nosso futebol. Já é um assunto recorrente no nosso futebol, a arbitragem. Então, isso é ridículo, cara. A gente
podia estar falando de futebol, a gente podia estar falando de 2 rodadas intensas, 2 rodadas frenéticas do Brasileirão, mas não, a gente está aqui 2 rodadas falando de arbitragem. Então, esse é um assunto muito ruim, cara. Assim, eu trago aqui porque alguém tem que falar, né? Então, eu não posso me isentar de ter um canal no YouTube. Eu sei que o meu canal não é grande, mas com a ajuda de vocês ele pode crescer. Eu acredito muito no potencial desse canal. Mas eu tenho que trazer aqui, cara, porque a gente não pode se isentar de um problema desse, a gente não pode ficar sem falar sobre uma problemática dessa. Então, eu deixo aqui o meu desabafo, a minha opinião sobre a arbitragem brasileira. Tem que se profissionalizar, tem que buscar maneiras melhores de conduzir esses árbitros, tem que investir no trabalho, porque não está sendo investido. Então, é muita coisa que está errada, muita coisa que mal investida. Então, tem que pegar os investimentos. É que nem a nossa cidade, nosso estado, nosso país. Se a gente vota no cara errado, a nossa cidade, o nosso país, o nosso estado não vai andar, cara. Então foi a mesma coisa. Os caras se uniram unânime e votaram no presidente da CBF, que já não vinha fazendo um bom trabalho. Então, cara, é complicadíssimo, complicadíssimo, complicadíssimo. Eu não isento nenhum time de culpa. O torcedor que menos tem culpa, o torcedor que mais sofre. Então, fica aí o meu desabafo, fica aí o meu recado, como você tiver entendido a minha opinião também. Então, pessoal, é isso que eu tenho aqui para falar. Muito obrigado por ter me assistido até aqui, você que ficou até aqui comigo. Então, se inscreve no canal, deixa o seu like para esse vídeo ser entregue para mais pessoas. Se você também não gostou, deixa o dislike, não tem problema nenhum. Deixa o seu comentário aqui para eu saber se o que eu estou falando faz sentido, se não faz. Então deixa o seu comentário aqui também, é muito importante a sua audiência aqui, o seu comentário, o seu feedback, para a gente saber em que caminho a gente deve seguir. Você é importante. Então se inscreve aqui. Pessoal, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.